da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 3. Frank e Bob dividiam o primeiro quarto de dormir. Ela descerrou a porta sem fazer barulho e segurou a lâmpada bem alto, de modo que a luz inundou a cama dupla no canto. Deitado de costas, com a boca arqueada e aberta, Bob tremia e se contorcia como um cão. Ela foi até a cama e o fez virar-se sobre o lado direito antes que ele mergulhasse num pesadelo. Depois ficou a contemplá-lo por um momento. Como se parecia com Paddy. No quarto pegado, Jack e Hughie estavam quase entrelaçados. Que tremendos tratantes aqueles, sempre metidos em travessuras, embora sem maldade. Fi tentou em vão separá-los e restituir um pouco de ordem às roupas de cama, mas as duas cabeças ruivas e encaracoladas não quiseram separar-se. Com um suspiro manso, desistiu. Como conseguiam sentir-se revigorados depois de passar uma noite daquele jeito? Eis o que não lhe entrava na cabeça, mas eles pareciam vicejar assim mesmo. O quarto em que Meg e Stuart dormiam era uma peça escura e sem alegria para duas crianças pequenas. Paredes pintadas de um pardo monótono, chão recoberto de um linóleo pardo também, nenhum quadro em parte alguma. Exatamente igual aos outros quartos de dormir. Stuart virara de cabeça para baixo e estaria quase invisível, não fosse o traseirinho devidamente encamisolado, mas saindo das cobertas no lugar em que deveria estar a cabeça. Fi encontrou-a encostada nos joelhos e, como sempre, admirou-se de que ele não tivesse morrido sufocado. Enfiou a mão com extremo cuidado por baixo do lençol e estremeceu. Molhado outra vez. Bom, isso teria que esperar até a manhã seguinte, quando, sem dúvida, o travesseiro estaria molhado também. Ele sempre fazia isso, depois invertia a posição e tornava a urinar. Mas, afinal, pensando bem, um mijão entre 5 garotos não era tão ruim assim. Maddie, enroscada, formava uma bolinha, com o polegar na boca e o cabelo enfeitado de trapos esparramado à sua volta. A única menina. Fi não lhe dirigiu mais que um olhar de passagem antes de sair do quarto. Não havia mistério para Meg. Uma mulher? Fi sabia qual seria sua sorte e não tinha inveja nem pena dela. Os meninos eram diferentes, eram milagres. Homens formados por artes de alquimia em seu corpo de mulher. Era duro não ter ninguém para ajudar em casa, mas valia a pena. Entre os seus pares, os filhos varões de Paddy representavam a melhor recomendação de caráter que ele possuía. O homem que gera filhos varões é um homem de verdade. Ela fechou de mansinho a porta do próprio quarto e depôs a lamparina sobre a escrivaninha. Seus dedos ágeis desabotoaram as dúzias de minúsculos botõezinhos que havia entre a gola alta e os quadris do vestido. Em seguida, desvencilhou os laços das mangas. Livrou também os braços do corpete de baixo e, segurando-o com sumo cuidado de encontro ao peito, enfiou-se numa comprida camisola de flanela. Só então, decentemente coberta, se desfez do corpete, das calças que lhe chegavam aos tornozelos e do espartilho, já frouxo. Logo veio abaixo o cabelo de ouro que estivera muito bem preso, e todos os grampos e alfinetes foram colocados na casca de uma orelha de São Pedro sobre a escrivaninha. Mas nem assim, belo como era, cheio, brilhante e liso, lhe seria permitida alguma liberdade. Fi ergueu os cotovelos acima da cabeça e as mãos atrás do pescoço e começou a entrelaçá-lo de corrida. Voltou-se então para a cama, suspendendo inconscientemente a respiração, mas Paddy estava dormindo e ela soltou um suspiro ruidoso de alívio.
Não que lhe desagradasse quando Paddy estava disposto, pois era um amante tímido, terno e cheio de atenções. Mas enquanto Maddie não tivesse mais 2 ou 3 anos, seria muito duro ter outros filhos. Aos domingos, quando os Clares iam à igreja, Maddie tinha de ficar em casa com um dos meninos mais velhos, ansiando pelo dia em que também tivesse idade bastante para ir. Na opinião de Padraig Clary, só havia um lugar em que podiam estar as crianças pequenas: a sua casa. E essa regra se aplicava até à casa de Deus. Quando Maddie começasse a frequentar a escola e aprendesse a ficar sentada quietinha, poderia ir à igreja. Antes, não. Por isso mesmo, todos os domingos de manhã, ela ficava ao pé da moita de tojos, junto ao portão da frente, desolada, enquanto a família se empilhava no velho calhambeque e o irmão, incumbido de ficar com ela, tentava fingir que fora uma sorte escapar da missa. O único Clary que gostava de separar-se do resto era Frank. A religião de Paddy formava uma parte intrínseca de sua vida. Quando desposara Fi, fizera-o com relutante aprovação católica, pois Fi pertencia à igreja anglicana. E, embora ela renunciasse à sua fé por amor de Paddy, recusou-se a adotar a dele em seu lugar. É difícil dizer porquê, senão que os Armstrongs constituíam uma velha estirpe de pioneiros de impecável extração anglicana, ao passo que Paddy era um imigrante sem eira nem beira que viera do lado errado do palio. Já havia Armstrongs na Nova Zelândia muito antes de chegarem os primeiros colonos oficiais, o que representava um passaporte para a aristocracia colonial. Do ponto de vista dos Armstrongs, portanto, só se podia dizer que Fi contraíra uma chocante mesalliance. Roderick Armstrong fundara o clã da Nova Zelândia de modo um tanto curioso. Começara com um acontecimento que teria muitas repercussões imprevistas na Inglaterra do século XVIII, a Guerra Americana da Independência. Até 1776, mais de 1 milhar de criminosos sem importância era enviado, todos os anos, para a Virgínia e para as Carolinas, presos a um contrato de serviços pouco melhor que a escravidão. Impiedosa e inflexível, a justiça britânica daquele tempo punia com a forca o assassino, o incêndio premeditado, o crime misterioso de fazer-se passar por egípcio e o furto de importâncias superiores a um shilling. Os crimes menores significavam o desterro para as Américas, pelo tempo que durasse a vida natural do criminoso. Mas quando em 1776 as Américas se fecharam, a Inglaterra viu-se com uma população de condenados que aumentava assustadoramente, sem ter onde alojá-la. Com as prisões abarrotadas, o excedente foi colocado como sardinhas em lata nos navios-prisões que apodreciam atracados nos estuários do rio. Alguma coisa precisava ser feita, e por isso alguma coisa se fez. Com muita relutância, porque a medida supunha o gasto de alguns milhares de libras. Ordenou-se ao capitão Arthur Phillip que se fizesse a vela para a grande terra do sul. O ano era 1787. Sua frota de 11 navios levava mais de 1.000 sentenciados, fora os marinheiros, oficiais de marinha e um contingente de fuzileiros navais. Não era esta nenhuma odisseia gloriosa em busca de liberdade. No fim de janeiro de 1788, 8 meses depois de zarpar da Inglaterra, a frota chegou a Botany Bay. Sua Majestade louca, Jorge III, encontrara um novo terreno baldio para despejar seus condenados, a colônia de Nova Gales. Em 1801, quando mal completara 20 anos de idade, Roderick Armstrong foi sentenciado ao degredo pelo resto de sua vida natural. Gerações subsequentes insistiram em que ele provinha de gente de boa família de Somerset,
que perdera o que tinha por haver abraçado a Revolução Americana e que seu crime nunca existira. Mas nenhuma se esforçara jamais por descobrir os antecedentes do ilustre antepassado. Compraziam-se apenas em sua glória refletida e improvisavam alguma coisa. Fossem quais fossem suas origens e seu status na Inglaterra, o jovem Roderick Armstrong era uma fera. Durante todos os indizíveis 8 meses de viagem para Nova Gales, mostrou-se ser um prisioneiro obstinado e difícil, granjeando ainda mais a estima dos oficiais de seu navio por recusar-se a morrer. Quando chegou a Sydney em 1803, seu comportamento piorou, de modo que o embarcaram para a ilha de Norfolk e para a prisão dos intratáveis. Nada melhorou a sua conduta. Fizeram-no passar fome. Encarceraram-no em uma cela tão pequena que ele não podia ficar sentado, nem de pé, nem deitado. Açoitaram-no até deixar-lhe o corpo feito geleia. Acorrentaram-no a uma rocha no mar e ali o deixaram, meio afogado. E ele ria-se deles, esquelético conjunto de ossos envolto numa lona imunda, sem um dente na boca, sem 1 centímetro de pele limpo de cicatrizes, mas inflamado por dentro de um fogo de amargura e rebeldia que nada conseguia apagar. No princípio de cada dia, determinava-se a não morrer, e ao fim de cada dia, ria-se triunfante ao ver-se ainda vivo. Em 1810, foi mandado para a terra de Van Diemen, acorrentado a uma leva de forçados, incumbida de abrir uma estrada através da duríssima região de Arenito atrás de Hobart. Na primeira oportunidade, utilizou a picareta para abrir um buraco no peito do soldado da polícia montada que comandava a expedição. Ele e mais 10 condenados chacinaram mais 5 soldados da polícia montada, raspando-lhes a carne dos ossos centímetro por centímetro, até vê-los morrer berrando de dor. Pois tanto ele quanto os guardas eram animais selvagens, criaturas elementares cujas emoções atrofiadas não ultrapassavam o plano subhumano. Roderick Armstrong não poderia ter fugido deixando incólumes os seus atormentadores, nem poderia deixá-los morrer depressa, assim como não poderia conformar-se com o fato de ser um galé. Com o rum, o pão e a carne de sol tiradas dos soldados, os 11 homens abriram caminho através de quilômetros de frias florestas tropicais e foram sair da estação de pesca de baleias de Hobart, onde roubaram uma chalupa e nela cruzaram o mar de Tasman, sem comida, sem água e sem velas. Quando a chalupa arribou à selvagem costa ocidental da Ilha do Sul da Nova Zelândia, Roderick Armstrong e 2 outros homens ainda estavam vivos. Ele nunca aludiu a essa viagem incrível, mas dizia-se, a boca pequena, que os 3 tinham conseguido sobreviver, matando e comendo os companheiros mais fracos. Isso aconteceu exatamente 9 anos depois de haver sido ele deportado da Inglaterra. Se bem que ainda fosse moço, parecia ter 70 anos. Quando os primeiros colonos oficialmente autorizados chegaram à Nova Zelândia em 1840, ele desbravara terras para si no rico distrito de Canterbury, na Ilha do Sul. Casara com uma mulher maori e procriara 13 belos filhos semipolinésios. E por volta de 1860, os Armstrongs eram aristocratas coloniais. Mandavam os filhos varões estudarem em escolas granfinas da Inglaterra e provavam à sociedade, por sua astúcia e ganância, que eram, de fato, autênticos descendentes de um homem notável, formidável. Em 1880, James, neto de Roderick, gerara Fiona, única filha num total de 15 filhos. Se Fi sentia saudade dos austeros ritos protestantes de sua infância, nunca o disse. Tolerava as convicções religiosas de Paddy e ia à missa com ele,
além de zelar para que seus filhos adorassem um Deus exclusivamente católico. Mas por que nunca se convertera? Faltavam na vida deles pequenos toques, como a ação de graças antes das refeições e as orações antes de deitar-se, a santificação de todos os dias. Tirante um passeio a Wahain, 18 meses antes, Maddie nunca saíra de casa para ir além do celeiro e da ferraria, lá embaixo. Na manhã do seu primeiro dia de escola, sentiu-se tão nervosa que vomitou desde jejum e teve de ser levada de volta, entrouxada para o quarto, a fim de a lavarem e trocarem. Lá se foi o lindo traje novo azul marinho com a grande gola branca de marinheiro, e lá voltou o vestido grosso e horrível, com botões até o alto do pescoço, que sempre lhe dava a impressão de a estar sufocando. E pelo amor de Deus, Maddie, da próxima vez que você se sentir enjoada, grite-me. Não fique aí sentada feito boba até ser tarde demais e até eu ter essa porcaria toda para limpar. Fora o resto. E agora terá de se apressar, porque se chegar atrasada para o toque de sino, irmã Ágata com certeza lhe dará umas boas varadas. Comporte-se e obedeça a seus irmãos. Bob, Jack, Hugh e Stu estavam pulando para cima e para baixo diante do portão, quando Fee, afinal, empurrou Maddie pela porta fora com um lanche de sanduíches de geleia arrumado numa sacola velha. Venha, Maddie, nós vamos chegar atrasados, gritou Bob, saindo para a estrada. Maddie seguiu correndo as formas cada vez menores dos irmãos. Passava um pouco das 7 da manhã e fazia várias horas que o sol ameno já nascera. O orvalho secara sobre a relva, a não ser nos lugares de sombra mais profunda. A estrada de Wahain era um caminho de terra, com 2 rodeiras de carro e 2 fitas de vermelho escuro, separadas por uma ampla faixa de capim verde brilhante. Alvos, copos de leite e capuchinhas cor de laranja floresciam em profusão de cada lado do caminho, no meio da relva alta, onde as cercas bem feitas de madeira das propriedades limítrofes advertiam que era proibida a invasão de propriedade. Bob seguia sempre para a escola, costeando as cercas da mão direita e balançando a sacola de couro sobre a cabeça, em vez de levá-la à maneira de um bornal. As cercas da mão esquerda pertenciam a Jack, o que permitia aos 3 Clares mais moços ficarem com o domínio da estrada. Chegando ao topo da longa e íngreme colina que tinham de galgar desde a depressão em que ficava a ferraria até o ponto em que a estrada de Robertson se juntava à estrada de Wahain, pararam por um momento, ofegantes, as 5 cabeças brilhantes aureoladas de encontro ao céu de nuvens fofas. Vinha agora a melhor parte, a descida do morro. Deram-se as mãos e galoparam até o fim da borda relvosa, que terminava num emaranhado de flores, desejando ter tempo para passar por baixo da cerca do Sr. Chapman e rolar pela encosta abaixo como se fossem pedras. A casa dos Clares ficava a 8 quilômetros de Wahain, e quando Maddie viu os primeiros postes telegráficos ao longe, as pernas lhe tremiam e suas meias estavam caindo, com os ouvidos à espera do toque do sino. Bob a fitava, impaciente, enquanto ela avançava a custo pela estrada, puxando as alças de baixo e arquejando, de vez em quando, de exaustão. Debaixo da massa de cabelos, o rosto era róseo e, no entanto, curiosamente pálido. Suspirando, Bob entregou sua sacola a Jack e correu as mãos pelos calções. Vamos, Maddie, eu a levarei de cavalinho o resto do caminho, disse, fazendo cara feia para os irmãos, a fim de que estes não o julgassem erroneamente capaz de amolecer. Maddie trepou nas costas dele, alçou-se o suficiente para enlaçar-lhe a cintura com as pernas e ajeitou a cabeça com uma sensação de bem-aventurança sobre o ombro magro do irmão. Agora poderia contemplar o Wahain com todo conforto. Não havia muita coisa para ver.
Pouco mais que uma grande aldeia, o Arraine crescia desordenadamente dos dois lados de uma rua pavimentada no centro. O maior edifício era o hotel local, de 2 andares, com um toldo que protegia a calçada do sol e postes que sustentavam o toldo ao longo da sarjeta. Segundo edifício em tamanho, o armazém também se gabava de ter um toldo protetor e 2 compridos bancos de madeira debaixo das janelas abarrotadas de mercadorias, onde os transeuntes podiam descansar. Havia um mastro diante da loja maçônica, em cujo topo uma bandeira do Reino Unido drapejava, desbotada, ao perpassar da brisa forte. A cidade ainda não possuía uma oficina para automóveis, pois o número de veículos de tração mecânica era muito pequeno. Mas havia uma oficina de ferreiro perto da loja maçônica, um estábulo logo atrás e uma bomba de gasolina à beira de um cocho para cavalos. O único edifício em todo o povoado que realmente chamava a atenção era uma loja pintada de um azul brilhante especial, muito pouco britânico. Todos os outros prédios exibiam a mesma sóbria tonalidade pardacenta. A escola pública e a igreja anglicana se achavam lado a lado, bem defronte da igreja do Sagrado Coração e da escola paroquial. Quando os clérigos passaram apressados pelo armazém, soou o sino católico, seguido do badalar mais pesado do sino grande no poste que fronteava a escola pública. Bob pôs-se a trotar e eles entraram no pátio coberto de cascalho, onde umas 50 crianças se alinhavam diante de uma freirinha que segurava uma vara flexível maior do que ela. Sem precisar que lhe dissessem, Bob dirigiu a irmã para um lado, separado das fileiras de crianças, e ali ficou, com os olhos cravados na vara. O convento do Sagrado Coração era uma construção de 2 andares, mas por estar bem apartado da rua, atrás de uma grade, o fato passava despercebido. As 3 freiras da Ordem das Irmãs da Misericórdia, que constituíam todo o seu pessoal, viviam no 2º andar, em companhia de uma 4ª freira que exercia as funções de zeladora e nunca era vista. No andar térreo havia 3 salas grandes em que se ministravam as aulas. Circundava todo o edifício retangular, ampla e sombreada varanda, onde nos dias de chuva se permitia às crianças permanecer decorosamente sentadas, durante os intervalos do recreio e do lanche, e onde, nos dias de sol, nenhuma tinha licença para pôr os pés. Várias figueiras de grande porte ensombravam parte do espaçoso terreno dentro do qual se erguia o convento, e atrás da escola o chão declinava um pouco até chegar a um círculo relvoso, eufemicamente batizado com o nome de campo de cricket, em virtude da principal atividade que ali se realizava. Sem dar atenção às risadinhas espremidas e abafadas que partiam das crianças enfileiradas, Bob e sua irmã ficaram imóveis enquanto os alunos marchavam para o interior do prédio ao som do pianinho da escola, em que irmã Catherine esgoelava a fé de nossos pais. Só depois que desapareceu a última criança é que irmã Ágata desfez sua rígida postura. Jogando cascalho imperiosamente para os lados, com as pesadas saias de sarja, dirigiu-se aos clérigos que esperavam. Maddie olhou embasbacada para ela, pois nunca tinha visto uma freira. O espetáculo era realmente extraordinário. 3 salpicos de pessoa, a saber, o rosto, as mãos de irmã Ágata, a touca e o peitilho, brancos e engomados, destacavam-se das camadas do preto mais preto, ao passo que a corda maciça de contas de madeira do rosário pendia de um anel de ferro em que se juntavam as pontas do cinto de couro que cingia a robusta cintura de irmã Ágata. A pele da religiosa era permanentemente vermelha, em virtude do excesso de asseio e da pressão das bordas da touca, afiadas como facas,
que lhe encaixilhavam o centro dianteiro da cabeça numa coisa tão separada do corpo que não se poderia chamar de rosto. Pelinhos brotavam em tufos por todo o queixo, que a touca, impiedosa, dividia em dois. Os lábios eram quase invisíveis, comprimidos numa única linha de concentração sobre a árdua tarefa de ser a noiva de Cristo num atrasado povoado colonial em que as estações andavam de pernas para o ar, depois de ter feito seus votos na mansa suavidade de uma abadia de Killarney, 50 e tantos anos antes. Duas pequeninas marcas vermelhas de cada lado do nariz falavam do aperto implacável dos óculos de aros redondos, atrás dos quais seus olhos, de um azul desmaiado, espiavam, suspeitosos e amargos.